que eu tenho para contar para vocês e para ser um expert, não ter dificuldade na hora de fazer reconhecimento e avaliação de agentes químicos, você não precisa saber químico. Você tem que saber aonde buscar as informações. E a vida me ensinou isso. A vida me ensinou isso e eu aprendi na paulada. Porque, igual eu contei para vocês, eu sabia ler aqueles negócios lá, então chegava para mim lá, fiz, porque sabia tudo sobre os métodos de análise, aprendi aquele negócio todo ali. Cara, mas aí chegava uma simples pergunta para mim, de como, por exemplo, Leandro, eu tenho que fazer uma amostragem de um agente químico XYZ. Qual amostrador que eu faço? Pô, o Leandro ia lá, pá, pegava um método, você usa amostrador tal, vazão tal, volume tal e pronto. Aí me viravam com a pergunta que na época eu não tinha ideia de como responder, que era o seguinte: Leandro, quanto tempo que eu tenho que coletar essa amostra? Vergonha alheia aqui, tá, gente? Eu não tinha nem ideia. Eu nunca tinha coletado um agente. Eu não sabia o que estava ali por trás. Eu não sabia o que eram aqueles números, o que era um limite média ponderada no tempo, um limite STEL, teto, etc. E de que adiantava todo o meu conhecimento em química? O que adiantava? Nada, não adiantava nada. Porque eu simplesmente sabia fazer análise, não tinha nome, não tinha dificuldade em saber qual era o CAS, o nome da substância e ler os métodos. Só que o quê? Minha vida mudou no dia em que eu fui para os Estados Unidos trabalhar com higiene ocupacional. Aí sim, minha vida mudou. Porque lá eu tive uma grande sorte de ter um grande mentor na minha vida em higiene ocupacional, chamado Andy Tig, que é um CIH, um higienista ocupacional certificado, um químico também, e eu pude aprender com os melhores. E o que eu pude aprender? Que por trás de um reconhecimento e uma avaliação de agentes químicos para a higiene ocupacional, o negócio não é a química, é a higiene ocupacional. Aí eu fiquei sem entender aquele negócio. Aí um dia ele me sentou numa cadeira e falou assim: Leandro, vem aqui, você quer aprender higiene ocupacional para agentes químicos? Eu vou te ensinar. Pegou um livro dessa grossura assim, ó, famoso White Book da AIA, o livro branco da AIA, e sentou e falou assim: Leandro, primeira coisa que você tem que aprender aqui agora, leia capítulos XYZ desse livro, eu não lembro exatamente. Primeira coisa que você tem que aprender são os fundamentos de higiene ocupacional. Antes de você aprender isso, agentes químicos vai continuar sendo uma grande barreira. Mas aí eu perguntei, eu falei: pô, Andy, mas cara, eu já sou químico, não deveria ser tão difícil. Por que eu tô tendo tanta dificuldade? Coisa simples. Eu não tenho dificuldade de sugerir métodos, eu não tenho dificuldade de ver qual amostrador utilizar, vazão, volume, essas recomendações. Ele falou assim: Leandro, o seu problema é que você nunca teve uma base de higiene ocupacional. Nossa, e aquilo ali foi como bater na minha cara. Porque como assim? Eu vim para os Estados Unidos trabalhar em um laboratório, um dos maiores laboratórios dos Estados Unidos de higiene ocupacional, chamado Analytics Corporation. E aí, à medida que ele foi me ensinando mais sobre higiene ocupacional, as coisas foram clareando.